Então, novamente, a necessidade mais urgente do homem é encontrar uma orientação na existência, um posicionamento diante do ser, um posicionamento diante da realidade, que lhe dê as coordenadas sobre como exercer o seu ser no mundo, como passar da potência para o ato, como fazer florescer de modo rico, potente, livre, suas virtualidades mais ricas e fecundas, e assim ser feliz. Ou seja, se realizar. Essa tendência, ela é dominante e existe mesmo naquelas pessoas que parecem não apresentar qualquer sinal aparente de uma preocupação explícita, consciente a respeito de como elas devem se orientar na ordem do ser ou da realidade. Mesmo naquelas pessoas que não mostram qualquer propensão à reflexão, as pessoas que não mostram nenhuma propensão à reflexão sobre os princípios que orientam a sua vida, a sua conduta, a sua atitude perante o mundo e perante a vida. Essa tendência é dominante mesmo naquelas que até mesmo demonstram desprezo e aversão a esse tipo de reflexão. Essa orientação é algo primordialmente de ordem intelectual e secundariamente, mas indissociavelmente, de ordem volitiva, ou seja, da ordem do amor, da ordem do conhecimento e do amor. Do modo como a pessoa concebe o mundo, do modo como a pessoa concebe a realidade, consequentemente, aquilo que ele é, a sua posição nessa realidade, o seu fundamento primeiro, a sua causa que ele explica, ou seja, o modo como ele concebe Deus, né, se ele concebe a realidade, concebe de alguma maneira, ainda que implícita, o fundamento dessa realidade, que é Deus. Né? Desse modo como ele estabelece desse modo como ele vai estabelecer uma hierarquia de bens ou de valores em função daquilo que concebe e ama como bem mais importante, como sumo bem, disso depende toda a vida humana. A partir desse quadro, dessa configuração, vai se desenrolar, em função dessa concepção e amor, toda a constituição do tecido biográfico da pessoa, desde a vida do espírito, a sua, entre parênteses, subjetividade, a sua conduta, os seus amores, seus afetos, seus medos, suas angústias, suas decisões e suas escolhas. Tudo isso vai se desenrolar, tendo por pano de fundo essa orientação diante do ser. Até os eventos mais corriqueiros e ordinários da vida humana vão ser, de alguma maneira, condicionados pelo modo como a pessoa encara a vida. Então, o modo como a vida humana é organizada segue ao modo como ela é concebida. A tendência dominante no homem, portanto, é primordialmente de ordem intelectual e volitiva. Ela é a orientação intelectual diante do real que estrutura o horizonte de possibilidades de realização humana, né, que dá ao homem uma concepção do que ele pode fazer, do que é bom fazer, daquilo que o realiza. Faz passar suas virtualidades da potência ao ato, ou seja, ela canaliza a nossa visão de mundo. A nossa visão de mundo, ela canaliza operativamente aquela energia ontológica que está no nosso Otakus Essendi. Muito bem. É nessa realização dessa tendência dominante que o homem busca a sua felicidade, o seu estar no mundo, o seu ser no mundo. É por meio de sua estruturação existencial que ela se realiza. Essa estruturação existencial, essa orientação no ser, essa concepção de mundo, esse conhecimento e amor do que é a vida e do que é o seu fundamento último, Deus, ela é o anseio mais profundo de todos os homens, mesmo naqueles que parecem não apresentar qualquer sinal desse anseio. Mas esses apenas aparentam não apresentar, pois a sua vida mesma é um sinal desse anseio. Toda a sua vida, toda a vida humana, toda a biografia é uma resposta a esse anseio. Ela dá um testemunho desse anseio. Ela pode dar um testemunho adequado, razoável, pode dar um testemunho não razoável. Claro que o testemunho razoável vai ser viver de acordo com a lei natural e com a lei a lei católica, a lei da revelação. Então, isso está em Aristóteles. Se nós abrirmos a metafísica de Aristóteles, ele vai dizer, a primeira coisa que ele diz, que é no homem, existe em todo homem, por natureza, o desejo de conhecer, e a conhecer pelas causas. Ela é, de certo, uma tendência que pode ser facilmente sufocada e desvirtuada no homem, mas ela existe em todos os seres humanos.
Porque nenhum homem está exonerado de ter uma orientação na existência. Então, no homem, a tendência dominante, nós estamos falando, seu anseio mais profundo e incisivo é o desejo de conhecer. Aquilo que o homem tem em si de mais próprio, ou seja, a sua racionalidade, a sua inteligência, é ela a sua tendência própria, a sua tendência característica. Afinal, ele é animal racional. A sua necessidade mais urgente é descobrir o sentido último da realidade, da vida, aplicar a sua faculdade racional à realidade e apreender o que ela é. Né? Por que ela é assim? Qual é o seu fundamento? Qual é o seu propósito? Esse exercício da racionalidade, da inteligência, em vista da resposta a essas questões fundamentais que a inteligência se coloca no seu embate com a realidade, no seu encontro com o mundo exterior, é o que lhe dará uma orientação diante da realidade, é uma bússola. Então, a nossa orientação diante da realidade é uma resposta a essas perguntas metafísicas, pela causa, pelo ser e pelo fim, pelo propósito de todas as coisas. O modo como a pessoa responde a essas perguntas vai lhe dar uma bússola, que tem por consequência propiciar ao homem uma direção para o exercício das suas potencialidades, ou seja, para a realização de sua vida, de seu ser, para o exercício das potencialidades, quer dizer, o exercício da sua inteligência, o exercício da sua da sua vontade, aquilo que ela vai amar, aquilo que ela vai buscar fazer, aquilo que ela vai buscar concretizar na vida dela. Isso aqui vale desde a profissão que a pessoa escolhe, ao modo como a pessoa exerce a profissão, até o que ela faz no ócio. Isso é extremamente importante, o que ela faz quando ela não está trabalhando. Tudo isso determina o modo como ele, como homem, afirmará ou dirá a sua presença no mundo, na realidade. Então, o que o homem mais deseja, sim, sobre esse aspecto, é uma orientação, algo que direcione a sua vida, o exercício das suas potências. Ele quer uma forma de vida, uma forma de viver, uma forma de organização da vida que possibilite o desenvolvimento das suas potencialidades. Algo que direcione as suas potências em direção à felicidade, à realização. Não é possível exercer as potências operativas, ou seja, nossas capacidades de ação, sem uma direção, sem um fim. Isso vem antes. Não é possível desenrolar as potencialidades da natureza humana sem haver a mediação de uma visão de mundo, de uma concepção de sumo bem, apesar dessa ser implícita. Então, o homem, por ele ser um ser racional, quando ele exerce a inteligência investigando a realidade para procurar apreendê-la, movido por esse desejo de conhecer, ele se faz perguntas. Aí a gente já está tratando de um homem que tem essa tendência um pouco mais explícita, né? Mas essa tendência de colocar essas perguntas metafísicas, ela acontece com qualquer pessoa, independente do grau de instrução ou grau de inteligência que ela tem. Então, por exemplo, crianças, eu lembro quando eu tinha 6, 7 anos de idade, e é engraçado, ocorria sempre no ócio. Eu lembro que quando eu era pequeno, desculpe dar um exemplo da minha vida, que não tem nenhuma importância, mas é apenas didático para mostrar que isso acontece com todo mundo. Depois eu dou um exemplo de uma aluna também, sobre isso. Então eu lembro quando eu era pequeno, depois, quando eu tinha uns 6, 7 anos, depois que meu pai me colocava na cama para dormir, e eu ficava lá esperando vir o sono, tinha dificuldade para dormir, essas perguntas surgiam na minha cabeça. Eu me colocava em questão, nossa, mas por que existe um pai? Por que existe uma família? Por que eu existo? O que são todas essas coisas que estão existindo aqui? Era justamente no momento que eu estava mais descansado, em ócio, que essas perguntas apareciam. E o Aristóteles, olha só que bonito, no começo da metafísica, quando ele vai explicar esse desejo de conhecer, ele vai dizer que justamente o cultivo da filosofia, que é a resposta a essas perguntas, da reflexão filosófica, surgiu na casta sacerdotal egípcia. Porque a essa casta sacerdotal egípcia, era a ela, que tinha essa função sacerdotal, a eles era permitido viver sem trabalhar. Então, depois que uma sociedade ela se organizou suficientemente e resolveu o problema de produzir os bens necessários para
para manutenção da vida, para sobrevivência, a produção de riquezas, aí foi permitido ter uma casta sacerdotal lá, claro, totalmente distorcida por causa daquela religião egípcia, mas que justamente esses podiam se dedicar a essas perguntas. E foi justamente porque eles poderiam viver em ócio. E é justamente quando nós estamos em ócio, nós não estamos ocupados com esse corre-corre no nosso dia a dia, que essas perguntas, que é hora de refletir sobre essas perguntas. Isso a gente vê uma grande crise que existe hoje em dia do ócio, porque tem muita gente que, sobretudo essa crise dessa quarentena, por qual a gente está passando, muita gente é obrigada a viver em ócio, tem gente que não consegue encarar o ócio. O ócio é uma coisa angustiante. Mesmo fora da quarentena, em tempos normais, o domingo, para muitas pessoas, que é o dia da realização dessa tendência dominante, que é uma tendência para Deus, como a gente vai ver, o domingo, para muita gente, é um dia deprimido, um dia de depressão. Ele não sabe lidar com o ócio, porque ele não está sabendo lidar com o próprio ser. Ele está sufocando uma tendência sutil, e sufocamento está se manifestando nessa angústia que ele não sabe identificar a sua causa. Né? Ele não sabe identificar que a causa dele ter essa angústia nos seus momentos de ócio é uma orientação inadequada. Ele está em atrito com a realidade. Ele não está se orientando de acordo com o ser. Bem, essas perguntas, elas são de todas as pessoas. Vamos falar um pouco sobre essas perguntas, né? O homem, eles faz essas perguntas. O embate da inteligência com o mundo, ele desperta perguntas fundamentais, que chamamos perguntas últimas metafísicas. Então, a ciência que vai responder essas perguntas vai ser a metafísica. E a teologia sagrada vai dar uma resposta ainda mais profunda e vai propiciar ao homem verdades em relação a essas perguntas que ele não tem acesso se ele simplesmente exercer a filosofia, algo que vai estar além da filosofia, além da capacidade natural do homem. Então, o mundo, ele provoca no homem uma admiração, um espanto. O mundo, ele chama a inteligência do homem à operação. Ele atrai a sua atividade, instigando nela as perguntas sobre a explicação sobre a realidade e, assim, impulsionando a procurar, descobrir, responder essas questões pela aplicação da mente a essas perguntas. Né? A investigar e refletir de modo apaixonado sobre a realidade. Aí, logo depois que o Aristóteles fala isso, na metafísica, ele vai dizer que esse desejo de conhecer, ou seja, essas perguntas sobre o ser, essas perguntas fundamentais, elas são despertadas por algo que se chama admiração. É o mirandum, na tradução latina, e no grego é o taumaston, ou taumasai, que é espanto. Então, o homem, quando ele começa a pensar sobre a realidade, eles colocam essas perguntas porque ele se dá conta que a realidade não se explica por si mesma. E ele se vê, para usar um termo que não é muito bom, mas ele se vê como que jogado no mundo, sem saber de onde veio, está fazendo no mundo, para onde vai. E ele fica perplexo, ou seja, a realidade, o bem das coisas, causa essa perplexidade nele, mas a perplexidade não é uma angústia, não é um horror, é um impulso bom, porque ele vê que a natureza é boa, que os seres que estão ao redor dele são bons, que existe uma harmonia na criação, ele se maravilha com aquilo, ele acha aquilo admirável, e ele se pergunta como? Por quê? O que é tudo isso? E aí que a inteligência dele é colocada para funcionar naquele potencial dela, naquele seu livre desenrolar, que é o mais perfeito, que é o mais potente. Ele se coloca essas perguntas sobre essas perguntas metafísicas e ele se impulsiona para respondê-las. Esse desejo de conhecer que ela desperta, ele só pode ser saciado, diz Aristóteles, no conhecimento da causa de todas as coisas. Para o homem, não é suficiente para responder essas perguntas a explicação que a biologia dá, que a matemática dá. Ele precisa de uma resposta definitiva e total para todas as coisas. Não adianta ele isolar só um tipo de ser, um tipo de criatura e querer explicar ela, aquelas causas dela, imanentes dela.
ele precisa de uma resposta plena, total, para esse enigma da vida. Só isso vai satisfazer o desejo dele de conhecer. E isso que ele está buscando é o conhecimento pelas causas. E a causa primeira, não causada de todas as causas, é Deus. Então, a gente pode dizer que o primeiro impulso da união, do vínculo moral do homem com Deus é na admiração, é nesse espanto. Isso é muito importante, é preciso existir uma pedagogia do espanto. A arte, a música, a boa literatura, a boa poesia, o ato poético, ele busca reproduzir esse espanto, busca reproduzir essa admiração. Isso aí entra São Tomás comentando a metafísica de Aristóteles justamente nesse trecho. Porque o São Tomás ele vai dizer o seguinte, isso é belíssimo. Ele vai dizer que o filósofo e o poeta, e por poeta a gente pode entender todos os artistas, o filósofo e o poeta têm algo em comum. Ambos se ocupam do admirável, ou ambos se ocupam do mirando, do espanto. O filósofo, aí ele não vai explicar, mas é a explicação. Precisaria de outras fontes para explicar, mas eu já dou ela aqui mastigada. A gente tem aqui a coruja e o rouxinol. Aquela metáfora, daquele belíssimo poema medieval que o professor Orlando Fedeli chegou a escrever um livro a respeito, né? Da coruja como a filosofia e o rouxinol como a poesia, como a arte. Qual olhar contemplativo para a realidade é o mais perfeito, é o mais intenso e qual capta melhor a profundidade da realidade? É o ato filosófico ou o ato poético? Ou é uma harmonia entre os dois? É uma harmonia entre os dois, na verdade. Né? Nesse poema medieval, a coruja vai começar a disputar com o rouxinol, né? Um botando defeito no outro e colocando as suas, e enfatizando as suas qualidades. Então, a coruja, ela vê no escuro, ela tem esse olhar profundo, que é símbolo da filosofia. O rouxinol, ele tem um canto belo, um canto agradável. O canto da coruja não é agradável, é até meio feinho, né? Mas, uma outra coisa também é que a coruja caça serpentes, né? Também a filosofia, ela combate os erros, combate as heresias, combate os erros. A coruja, ela se alimenta das serpentes, vai lá e caça as serpentes, combate as serpentes. O rouxinol, ele não caça serpentes, mas ele tem um canto belo. Então, São Tomás ele vai dizer que o ato filosófico, o ato poético, tem algo de aparentado, que é esse se ocupar do admirável. Ora, o ato da filosofia vai ser partir dessa admiração da realidade e procurar investigar de maneira assim, de maneira criteriosa, desdobrando, desenrolando todos os seus meandros de maneira discursiva, né, até chegar à causa. Então, o ato da filosofia é um ato de desenrolar, como de explicar. Explicar. O que é explicar? Ex é para fora, quer dizer, para fora. E pli quer dizer dobra. É como você pegar um pano, um lençol, um lenço que está dobrado, você desdobra, você explica. É isso que a filosofia faz. Já o ato poético, ele é condensador. O Ezra Pound era um filósofo muito profundo, mas péssimo, fascista e moderno. O Ezra Pound, ele vai dizer que poesia é condensar. Isso aqui a gente tem que, no alemão, poesia Gedichte, Dichtung, Dichten. E o Dicht quer dizer denso. Uma poesia é um uso tão fantástico e tão nobre e sofisticado da linguagem, onde o poeta ele consegue, com poucas palavras, concentrar muitas verdades e poucas palavras. Então, o ato poético é um ato condensador. O ato filosófico, ele é discursivo, desdobrador. Ora, os dois, eles partem do mirando, do espanto, e buscam chegar
nas causas, buscam ter um olhar contemplativo para a realidade, buscam responder às perguntas metafísicas, mas de modos diferentes. Um vai buscar explicativamente, o outro implicativamente, concentradamente. Sobre qual é o mais perfeito, aí a discussão fica para outra hora. Né? O mais perfeito seria conseguir uma harmonia entre os dois. Mas essa é uma grande discussão. Voltando aqui, então, essas perguntas, né? Que perguntas são essas? Essas são, fundamentalmente, 3 perguntas. Né? Por que tu existe? O que são todas as coisas e qual o propósito de todas as coisas? É a pergunta pela causa, pelo ser e pela finalidade, pelo sentido último da vida. Qual o sentido da vida? Essa tendência é a tendência dominante no homem. Né? E ela, se ela não acontece de modo explícito, ela vai acontecer de alguma maneira de modo implícito. Bom, existe uma só verdade. Negar isso é autocontraditório. A gente já vai explicar mais sobre essa questão da autocontradição. Né? Só pode existir uma orientação verdadeira. A verdade, se a pessoa nega a existência da verdade, ela cai em autocontradição, porque então a existência, a não existência da verdade seria verdadeira. Então tem que existir uma orientação verdadeira. Como existe uma só verdade e o contrário é autocontraditório, existe só uma orientação verdadeira. Essa orientação, no entanto, pode ser singularizada em cada homem, desde que, né, que seja singularizada mantendo-se dentro do âmbito dos princípios da lei eterna de Deus, que tem infinitos modos de instanciação singular. É única. Cada ser, cada criatura é única. Cada criatura foi feita para realizar de modo participado, de modo limitado, uma perfeição que Deus é. E ela foi feita para realizar uma perfeição que só ela vai realizar. E dessa realização, daquilo que é único em nós, depende a orientação que nós temos diante do ser. Quem opta por responder de maneira inadequada, ou seja, escolhendo como orientação para o ser uma ideologia, uma falsa religião, vai se tornar um homem massa, um homem massificado, um homem coisificado. O que vai permitir o livre florescimento das nossas potencialidades únicas é a nossa relação na operação, no reconhecimento, né, da realidade de todos os vagõezinhos que eu falei no começo da aula. Quanto mais eu levar em conta a estrutura da realidade no meu agir, mais eu vou realizar o bem, mais a minha ação vai ser verdadeira, porque é mais de acordo com a estrutura ontológica das coisas. Então, assim como o mal, ele só existe em referência ao bem, como a mentira, que é o mal intelectual, ou melhor, assim como o mal só existe em referência ao bem, né, como a mentira, que é o mal intelectual, só existe em referência à verdade que ela nega, o conjunto de possibilidades de falsa orientação no ser, ele não pode ser infinito também, múltiplo, não pode ser em traços constantes. É isso que eu falei na aula, alguns apontamentos sobre a gnose, que está no canal Flos Carmelli. Então, vai existir um limite na ordem da realidade. Um chão. Esse chão, ele é inexorável. Esse chão, que é essa estrutura ontológica da realidade e que também pode ser o próprio Deus. O homem não tem força para mudar isso, como a gente falou. É algo dado, é o que não depende dele, ele tem que aceitar. Mas ele pode resistir a isso. Aí que está o problema. Como que vai se dar? Qual é qual é a relação disso com a resposta às perguntas últimas? Né? Bom, na ordem intelectual, como a gente viu, é impossível prescindir de uma concepção de mundo, uma concepção de Deus e de homem e de uma Weltanschauung, de uma cosmovisão. Quem não reflete sobre a concepção de realidade acaba desenvolvendo inevitavelmente uma concepção de modo implícito, absorvida do meio em qual vive ou a partir dos elementos do seu meio cultural em que vive.
é impossível prescindir de um posicionamento intelectual determinado diante do ser. Pronto, a gente já tem uma estrutura fixa. Isso aqui é um limite. Isso aqui já é um chão. Ninguém pode escolher não ter uma visão de mundo. Porque quando a pessoa começar a se esforçar para não ter uma visão de mundo, esse esforço vai gerar uma outra visão de mundo. E na ordem da moral, na ordem volitiva, é impossível prescindir da eleição, né, da dilectio, de um sumo bem, de um bem ao qual se atribui valor máximo, algo que se concebe como o bem mais importante e, portanto, o mais amado e desejado, ainda que ele possa mudar durante o tempo, né, se uma pessoa instável, ela passa de um bem para o outro, vive conflitos, né, ela sempre vai ter a afirmação de um sumo bem. Aquilo que ela busca como mais importante na sua vida, aquele bem que ela busca como mais importante, já é a resposta para as questões metafísicas. É aquilo que ela está dizendo. É aquilo que explica o meu ser na realidade. Aquele é o eixo conforme o qual gira a minha vida, gira todas as minhas preocupações. É aquele objetivo, né, predominante que orienta o conjunto de todas as minhas empreitadas, todos os meus desejos, todos os meus esforços. É esse sumo bem. E a partir dele é que eu meço todos os outros bens. É que eu considero todos os outros bens em função desse. Ora, mas existe um sumo bem verdadeiro, que é Deus. E quando você considera todas as criaturas em função de Deus, você chega na verdade das criaturas, porque as criaturas não são nada mais do que uma relação de participação com Deus. E quando eu escolho um falso sumo bem, mesmo esse sumo bem sendo um reflexo de Deus, e eu colocando ele inadequadamente no trono da minha alma, que é um lugar guardado para Deus, eu acabo gerando também toda uma estrutura, uma configuração de consideração dos outros bens em função desse, em que eu mutilo os outros bens em função desse. Eu não vejo os outros bens de acordo com o que eles realmente são, em ordem a Deus, em referência a Deus, mas eu vejo eles naquilo que eles têm de semelhante a esse daqui. O falso sumo bem, ele funciona como um leito de procusto. Procusto não é procustro, né? Não lembro agora como é que fala aqui. O que é esse leito de... É procusto. Esse leito de procusto. É algo se não me engano, da mitologia grega, que tinha esse procusto, que recebia os viajantes, né, ele tinha uma casa numa estrada, não foi isso, é mais ou menos isso, e ele recebia os viajantes e dava uma cama para eles deitarem. Só que quando eles deitam na cama, a cama não cabe neles, e para caber na cama, os membros da pessoa são cortados para fazer ele caber na cama. Então, o leito de procusto, ele mutila a pessoa para se encaixar naquilo. A falsa orientação diante do ser, ela é uma espécie de exoesqueleto de procusto. É como se fosse aquele esqueleto uma armadura que a pessoa veste o ser dela e que vai tolher o livre desenvolvimento das suas potencialidades. Como vai mutilar, vai selecionar. Quando eu escolho esse falso sumo bem e oriento e regulo a minha relação com todas as criaturas em função de uma outra criatura e não em função de Deus, isso se chama pecado, porque é isso que São Tomás fala do pecado. O pecado é você fazer um uso das criaturas sem ser em ordem a Deus. É quando a criatura, quando o homem se volta para as criaturas em detrimento de Deus. E não quando ele se estrutura uma relação com elas, regula a sua relação com elas de acordo com, em ordem a chegar a Deus como fim último. Então, esse falso sumo bem, ele vai mutilar o homem. Ele vai impedir, usando aqui certas metáforas, que certas zonas do seu ser, certas regiões, níveis do seu ser, de invasão. Essas potencialidades superiores dele, né, suas virtudes, sejam realizadas. E ele vai funcionar como uma espécie de traje de procusto que tolhe os seus movimentos. É como se o traje de uma falsa orientação diante do ser
tivesse a manga costurada aqui no tronco, e a pessoa vai tentar pegar uma coisa e não consegue. Na perna, uma coxa está costurada com a outra e ela não consegue correr. É isso que acontece. A falsa orientação diante do ser, o pecado, ele aleja a pessoa espiritualmente. Ela torna a pessoa um aleijado espiritual. Então, dessa orientação que a pessoa tem diante do ser, do modo como ela responde as perguntas últimas, depende esse nosso livre florescimento. E o catolicismo, a sã filosofia, a sã doutrina e a teologia sagrada, elas são essa orientação conforme o nosso ser, ela corresponde ao nosso ser, ela é adequada ao nosso ser e ela colabora para o nosso livre desenvolvimento. Então, nós temos esses dois limites. Nenhuma pessoa é livre para não escolher algo como sumo bem. Ora, então, nós já temos aqui dois limites, duas constantes na realidade, que é essa da visão de mundo e essa do sumo bem. Isso é algo inexorável. A pessoa que reflete sobre isso, mesmo não sendo, ainda tendo uma orientação falsa, se ela se reflete sobre isso, ela começa a se dar conta de que existem constantes na sua natureza, uma estruturação ontológica. E esses limites do qual eu falei já são um chão do ser. Então, o que acontece? O que vai acontecer, então, quando o homem se desvia de Deus? Quando ele elege uma falsa visão de mundo, né? Quando o homem se desvia de Deus, ele ainda o busca de modo implícito, né? Nas coisas que ele coloca no lugar dele. Tem uma passagem de São Tomás, nas questões disputadas de Veritatis, questão 22, artigo 2. São Tomás, questões disputadas de Veritate, questão 22, ad 2. Diz o seguinte: todas as coisas tendem a Deus implicitamente, mas não explicitamente. Para que isso fique claro, é necessário observar que uma causa segunda pode influenciar seu efeito somente na medida em que ela recebe o poder, a virtude, da causa primeira. Então, a influência de uma causa eficiente é agir, a de uma causa final é ser buscada e desejada. Um agente secundário age somente pela eficácia, né, por força do primeiro agente nele existente. Semelhantemente, um fim secundário, ele é buscado somente em razão do valor do fim principal nele existente. Ou seja, a pessoa ela busca os bens em função de um bem maior, sempre, em função daquilo que é fim último. Ela hierarquiza a sua visão da realidade de acordo com aquilo que ela tem como o fim último do homem, que é o sumo bem, que é a resposta àquelas perguntas metafísicas sobre o sentido da vida. Né? Na medida em que ele é subordinado ao fim, busca-se os fins secundários na medida em que ele é subordinado ao fim principal ou possui sua semelhança. Consequentemente, por ser Deus o fim último, ele é buscado, apetecido, né, desejado em todo fim, assim como por ser ele a primeira causa eficiente. Ele age em todo agente, mas isso é o que tender a Deus implicitamente quer dizer, pois a eficácia, ou melhor, a virtus, a força da causa primeira está na causa segunda, assim como os princípios do raciocínio estão nas conclusões. Mas resolver, reconduzir conclusões a seus princípios ou causas secundárias e suas causas primeiras pertence somente ao poder da razão. Portanto, somente uma natureza racional pode rastrear fins secundários a Deus, reconduzir fins secundários a Deus por meio de um procedimento analítico, que é a resolução, um procedimento resolutivo, assim como buscar a Deus ele mesmo de modo explícito. Nas ciências demonstrativas, uma conclusão é corretamente tirada somente por uma recondução ou resolução aos primeiros princípios. Do mesmo modo, o apetite de uma criatura racional, ou seja, o seu desejo, a sua vontade, é direcionado corretamente somente por meio de uma tendência apetitiva explícita a Deus, seja atual ou habitual. E aí ele vai responder algumas dificuldades, as objeções que eu não citei aqui, que ele vai dizer o seguinte, São Tomás:
Todos os seres cognoscentes também conhecem a Deus implicitamente, em qualquer objeto de conhecimento, assim como nada possui a razão de apetecibilidade, exceto por uma semelhança com a bondade primeira, nada é cognoscível, exceto por uma semelhança com a verdade primeira. Ou seja, como todos os seres refletem a Deus, são espelhos de Deus, como todos os seres são espelhos de Deus, sempre que a pessoa desejar um bem, um ser, de maneira implícita, ela está desejando uma perfeição divina que é instanciada de modo limitado naquele ser que ela está desejando. Não tem, é impossível para a criatura desejar o nada, desejar alguma coisa que não seja reflexo de Deus. Então, mesmo quando ela pega algo criado e põe no lugar de Deus, implicitamente, ela está buscando a Deus de alguma maneira. Tanto que ela está fazendo essa coisa. Deus está colocando ela no trono da sua alma. Em vez de colocar Deus no trono da nossa alma, ela está colocando num altar, no seu trono, um bem criado. Implicitamente ainda, ela está buscando a Deus. E, além disso, São Tomás, para terminar a citação, ele diz, o ato de ser criado, né, o S, que a gente estava falando, aquilo que de mais íntimo existe das coisas, ele é em si mesmo uma semelhança com a bondade divina, de modo que, na medida em que algo deseja o ato de ser, ou seja, deseja ser, deseja existir, deseja afirmar o seu ser, realizar as potencialidades do seu ser, ele deseja a semelhança com Deus e ao próprio Deus implicitamente. Mas notem que ele falou que, para essa tendência ser corretamente direcionada, precisa de uma tendência apetitiva explícita a Deus, quer dizer, que precisa de uma instrução, precisa de uma operação que opta pela verdade. Que é, claro, que tem por impulso, esse primeiro impulso, a admiração. Então, por mais que o homem negue a Deus, por mais que o homem negue haver uma ordem ontológica determinada e inexorável estabelecida por Deus, né, uma ordem à qual devemos nos alinhar intelectualmente enquanto nossa visão de mundo e moralmente enquanto fundamento de nossa conduta no mundo, ainda assim ele busca a Deus. Ainda assim, né, mesmo que ele não, por mais que ele negue haver a verdade e o bem, que exista uma natureza, que o homem tenha uma natureza humana, que as coisas tenham uma estruturação ontológica determinada, que Deus exista, ainda assim ele vai estar buscando Deus, né, ou vai estar buscando um Deus. Embora de modo torto, desvirtuado, pois é impossível alterar a ordem ontológica, a estrutura ontológica da realidade e da própria natureza humana. De modo tortuoso, ele continua buscando o S em todas as coisas, mas de modo definhando, de modo que assim que ele vai estar definhando. Ele também vai buscar celebrar o ser, né, tal como o cosaco está celebrando as potencialidades ordenadas do seu corpo por meio das danças. Ele vai, por meio das suas ações, também vai buscar celebrar o ser, mas de modo definhando, ou seja, definhando porque ele vai estar vestido daquele traje asqueroso, aquele traje masoquista, nojento do exoesqueleto de Procusto. Que vai estar impedindo ele de agir, impedindo as suas perfeições de se despregarem, de se desenrolarem de uma maneira livre, de acordo com todo o seu potencial rico de realização que ele tem. Ele vai estar se desumanizando. Ele vai estar se diminuindo, é um homem diminuído. Esse tipo de homem é um homem diminuído. É um homem reificado, que a gente pode dizer, um homem coisificado, porque ele vai ser medido, ele vai procurar ser uma instanciação, a sua vida vai procurar ser uma instanciação de uma coisa que é um bem criado que ele escolheu como sentido da vida dele. E não vai ser uma instanciação, uma irradiação, né, uma instanciação daquele bem que é Deus. Por isso vai ser algo pobre. Por isso que ele vai ser algo pobre. Por isso uma pessoa... tem uma coisa que a irmã Ana Maria sempre fala, né? Nós, nada de Deus, tudo é. Quando nós precisamos ser aquilo que nós somos, nós precisamos ter
contato com aquele que é. Né? Onde está o YS per se subsistens? Nós somos, né? Ele está no sacrário. A hóstia consagrada é o ser subsistente por si mesmo. Quanto mais a pessoa se ajoelhar e tiver atos de devoção para com o Santíssimo Sacramento, mais isso vai alimentar a alma dela. Mais isso vai fazer com que a alma dela se alinhe, se colabore com esse influxo do YS per se subsistem sobre ela, e que o seu ser se desenvolva, os vagõezinhos se despreguem, né, se desenvolvam, que andam e realizem a sua potência, o seu caminho, que é singular em cada pessoa, de uma maneira rica. E se ela não tem nenhum tipo de relação ordenada com Deus, mas ela vive em revolta contra Deus, ela vai acabar, alguma hora, se frustrando, porque ela vai estar em atrito com o inexorável, em atrito com a realidade. Essa pessoa que ela está em revolta contra Deus, que ela tem essa orientação, então, ela vai acabar tentando afirmar essa tendência humana de uma maneira desordenada, né? Então, ela não consegue se livrar das suas tendências estruturais, ela não consegue se livrar da verdade. Por isso que o demônio, ele não passa de puro estrebuche, né? O ato demoníaco e o ato do revoltado não passa de um ato de pirraça absolutamente impotente contra o ser. Né? O ser humano, então, ele possui uma natureza, uma estrutura ontológica fixa e inexorável. Isso quer dizer que o seu ser é algo de determinado, que apresenta certas constantes que não dependem de fatores históricos, culturais e subjetivos. Algumas dessas constantes aqui fundamentais a gente acabou de traçar, a gente vai mostrar as outras a partir dessas, né? As constantes uma constante fundamental é ter uma visão de mundo. São as perguntas metafísicas e a afirmação da sua vida como resposta às perguntas últimas metafísicas. Né? E o sumo bem. O sumo bem é uma constante. Ou seja, ter uma hierarquia de valores, comportar-se diante do mundo segundo uma hierarquia de valores, é uma constante em todo ser humano. Com isso, a gente já mostra que existe uma natureza humana. Já existe uma estrutura ontológica fixa. Mas não é só isso. Vamos lá. Então, o ser humano possui uma natureza, uma estrutura ontológica fixa e inexorável. Inexorável quer dizer que é impossível de ser negada. Que mesmo aquela pessoa que se revolta contra ela, que nega a sua existência, ainda ela está condicionada por essa estrutura ontológica. Então, isso quer dizer que o ser das coisas é algo de determinado. Ele apresenta certas constantes que não dependem de fatores históricos, culturais e subjetivos. Essa estrutura possui contornos delimitados que se manifestam nessas constantes presentes em todos os homens de toda a história e que continuará a ser em todos os homens, não só até o fim dos tempos, mas eternamente. Até após os fins dos tempos. Até no céu. E no inferno também. Mas lá como ato de pirraça. Trágico, autodilacerante. O ser humano, ele é absolutamente impotente para alterar essa estruturação ontológica. Absolutamente impotente para transpor, ultrapassar esses limites que são essas constantes. Essas constantes, elas implicam em impossibilidade e limitação. É a contingência do homem. Mas não são impossibilidades tolhedoras, empobrecedoras do homem. Não são, mas justamente ao contrário, né, são potencializadoras. Essas constantes, essas impossibilidades, essa estrutura racional de impossibilidades e limites, são como que o chão duro e resistente, resiliente, firme, rígido, sobre o qual o homem impulsiona, ele salta, ele move-se, ele afirma de modo alegre o seu ser. E quanto mais ele respeita esse chão, mais ele vai afirmar de maneira rica, tal como os cossacos dançando. Para isso ele tem que se esforçar, ele tem que criar virtude, tal como os cossacos criaram virtude. Essas constantes, essa estrutura admirável, bela, maravilhosa de limites e impossibilidades, não é uma parede contra a qual o homem se choca ao tentar realizar o seu ser, vendo-se impotente para o cumprimento de suas pretensões. Pelo contrário,
se ele se choca com ela, né, a pessoa que ela realiza algo na vida e se frustra, sofre uma desilusão, os empreendimentos dela não saem como esperados, frustra suas expectativas, né? E ela acaba se chocando com as impossibilidades. Isso não é, ela não é essas impossibilidades, esse choque não deve ser encarado como algo tolhedor, né? Essa pessoa está vivendo as impossibilidades como uma parede contra a qual se choca, que é a crítica moderna, né? A crítica moderna contra a moral, por exemplo. Eles dizem, né, os modernos, os relativistas, que vão negar a existência da verdade e do bem, vão dizer que a moral, sobretudo a moral católica, é tolhedora, é despotencializadora. Né? Vai ser algo tolhedor, porque eles vão, algo que vai constranger e vai impedir o movimento. Mas é justamente ao contrário. Essas pessoas, elas estão vivenciando o chão como parede porque elas estão caídas no chão. Aí que tá. Só vivencia o chão como parede quem está caído no chão e não está se impulsionando, usando o chão como impulso. Então, ao contrário, né? Se o homem se choca com essas impossibilidades, se ele vive essas impossibilidades como algo que o empobrece, que o inibe, que o constrange moralmente, que ele acha que a religião é um fardo, é porque ele está se comportando de modo inadequado em relação a essas constantes. Se ele se choca com o que é chão, como se fosse uma parede, é porque ele está caído sobre o chão. E por isso o chão lhe parece uma parede. Né? Ao invés de estar de pé, impulsionando-se, impulsionando a afirmação de sua potência, de sua força, tendo esse chão por suporte firme, rico e impulsador. Né? Ao invés de ele estar de pé, se impulsionando, né? Afirmando o seu ser, a força do seu ser, reconhecendo o chão, as constantes, os limites, como impulsionadores dessa afirmação do seu ser, do seu dizer o ser no mundo, do seu dizer a sua presença no mundo, ele está caído no chão, lá fazendo um ato de pirraça, que nem a criança, quando é contrariada, se joga no chão e começa a se debater. Está lá, se debatendo, né, e gritando, cantando, que nem aquela música péssima, né? Apesar de uma... In spite of my rage, I'm still just a rat in the cage. Apesar de toda a minha raiva, eu sou só um rato numa gaiola. Aquela música daquela banda péssima lá dos Smashing Pumpkins. Que é o hino do estrebucho, eu falo, né? Muito bem. Essas pessoas estão tendo uma relação não razoável com a realidade. Né? As atitudes inadequadas de revolta contra essas constantes, contra esses limites, essas impossibilidades, ou seja, contra a ordem do ser, contra a ordem ontológica, contra a estruturação ontológica do ser humano, podem se dar de vários modos. A pessoa pode negar que exista a verdade, negar que existe a natureza humana, afirmar que o homem pode fazer o que quer, que ele tem, portanto, uma liberdade absoluta e que não existe certo nem errado, que não há bem nem mal. Né? Vai dizer que é tudo uma questão subjetiva, de ponto de vista. Ele vai dizer as constantes, impossibilidades inexoráveis, limites intransponíveis, tudo isso seria apenas construções arbitrárias, subjetivas, socioculturais, historicamente condicionadas, que poderiam ser superadas mediante um esforço individual ou coletivo. Né? Então, a técnica, a ciência, poderia descobrir como manipular biologicamente o homem, de modo a gradualmente, através do progresso, transpor esses limites, né? Ou, através de ritos mágicos, os ritos das falsas religiões, do esoterismo, da ordem iniciática, né? Ritos esotéricos, dessas religiões perversas, pervertidas e falsas, eles poderiam, para essas pessoas, garantir essa transposição. Ou seja, eles se recusando a afirmar o vínculo moral, reconhecendo o vínculo ontológico inexorável, essas pessoas buscam romper o vínculo ontológico inexorável por um ato de magia. Essa magia, né, o ato do cientificismo, que quer que busca esse transhumanismo que se fala hoje em dia, que é alterar a natureza humana por negar que existe uma natureza humana, então manipular o homem biologicamente, geneticamente, para surgir uma nova natureza humana, ou diversas naturezas humanas,
Isso é um ato de magia, porque ele quer romper com a ordem ontológica. Porque ele acha que essa ordem ontológica tem algo de mal, tem algo de falso. Ele está afirmando com essa revolta uma pretensão divina, uma força divina, porque ele não tem poder para alterar. Lembra que nenhum ser tem poder contra o seu próprio ser. Mesmo a ação de revolta, ela é condicionada por aquilo mesmo contra aquilo que ela quer se revoltar. E esses limites também, a revolta ela vai ter um limite. Por isso que só vão haver dois tipos de revolta, que é o panteísmo e a gnose, que é isso que eu falei do cientificismo e a gnose da magia. Mas sobre esse aspecto, eu peço para assistir de novo a aula apontamento sobre a gnose. Muito bem. Essas pretensões de transpor esse limite da realidade não passam de quimeras delirantes, não passa de um ato de pirraça contra o ser. O ser humano ele é absolutamente impotente para alterar a estrutura ontológica de seu ser e de qualquer ser que seja. Toda iniciativa ou empreitada, mediante a qual ele procura pensar e agir de um modo diverso dessa estrutura, procura pensar e agir de modo diverso dessa ordem, sem levá-la em conta como fundamento do seu pensar e agir, sempre vai ser algo frustrado, porque vai entrar em atrito com essa ordem, que acaba apenas por reafirmar essa mesma estrutura ontológica, ainda que de um jeito tortuoso, no mesmo instante em que se busca negá-la. É, portanto, uma atitude autocontraditória, pois é com a sua natureza, com a sua estrutura ontológica mesma, e inserido no mundo, na ordem do ser, que apresenta também sua estrutura ontológica, né? Dentro dessa mesma estrutura, jamais fora dela, que ele tenta afirmar a negação dela mesma. É como aquela passagem daquele Barão de Munchausen, né? Tem uma passagem dele que ele está jogado na água e ele está querendo sair da água puxando a sua própria cabeça para fora d'água. Ele não vai conseguir sair. É autocontradictório, é absurdo, né? Logo, a própria atitude de negação, de desalinhamento, de recusa de reconhecer a ordem da realidade, ela é feita de modo inexoravelmente alinhado com essa mesma realidade, embora de modo desvirtuado, distorcido, configurando-se como um ato de violência. É como a pessoa ter diante de si as peças de um quebra-cabeça e, recusando-se a montá-lo do modo correto, ordenado, esforça-se por fazer as peças que não se encaixam entre si se encaixarem, forçando-as, espanando-as, amassando as peças, violentando as peças para que elas se encaixem. Né? Como a pessoa estivesse tentando emancipar a peça individual do quebra-cabeça como um todo. Está tentando a emancipação das peças do quebra-cabeça. Ela está buscando que cada peça afirme sua autonomia em relação à racionalidade intrínseca que a rege e que a faz ser algo para a imagem total do conjunto do quebra-cabeça. No entanto, por mais que a pessoa tenta fazer isso com uma peça de quebra-cabeça, forçar ela a se encaixar com aquelas que ela não se encaixam, no entanto, as peças continuam sendo as peças que são feitas para encaixarem só com aquelas para as quais foram feitas para se encaixar. Jamais se encaixarão perfeitamente com outras, apenas ficarão amassadas. A racionalidade intrínseca delas, que é para a imagem do quebra-cabeças total, formada quando todas as peças são devidamente encaixadas, né? Essa racionalidade intrínseca objetiva delas, em si mesma, não pode ser alterada, não pode ser violentada. Ela continua lá, incólume, por mais que se busque negá-la, a pretexto de uma suposta emancipação, de uma autonomia. Cada peça é única, cada peça instancia realiza a perfeição que vai ser realizada pelo todo, pela imagem do conjunto. Né? Mas a singularidade de cada peça não é caótica. Todas as singularidades convergem para a imagem formada pelo conjunto total delas enquanto devidamente encaixadas. Assim também são as criaturas e a relação que nós temos com as criaturas. Se nós temos a orientação correta diante da realidade e a Deus como sumo bem,
como eixo, né, fundamental que regula a nossa relação com as criaturas, e nós mesmos como criatura, vão ser como as peças do quebra-cabeça. E quando a gente respeita a orientação, a gente vai agir de maneira harmoniosa e vai respeitar a racionalidade intrínseca de cada peça e vai usar, se valer das peças, fazendo com que elas se encaixem da maneira adequada, de acordo com o seu ser. Se eu tenho, por sumo bem, algo criado, se eu tenho uma falsa orientação, a minha relação das criaturas, que vai ser regulada por esse falso sumo bem, vai ser equivalente a tentar pegar as peças do quebra-cabeça e forçar a que as que não se encaixam entre si se encaixarem. Mas, por mais que a pessoa se esforce fazendo isso, ela jamais vai alterar que cada criatura é um espelho de Deus. Que cada criatura tem uma estrutura ontológica singular, né, e que ela realiza essa estrutura ontológica singularmente, e que ela é uma instanciação, uma realização de uma perfeição única de Deus. Então, a imagem formada pelas peças que não foram feitas para se encaixar, quando a pessoa faz esse ato de autodilaceração com a sua vida, né, quando elas são forçadas a se encaixar, ela vai gerar uma imagem distorcida, desfigurada, sem sentido e absurda. Mas os pedaços das imagens continuam inexoravelmente sendo pedaços da imagem verdadeira, da imagem total que seria formada ao serem corretamente encaixadas. Nem o formato individual das peças, nem o desenho parcial delas é alterado, e nem a figura geral formada pelo conjunto de todas as peças, devida e adequadamente agrupadas, é também alterado. Ele não deixa de existir, é somente não realizado na conduta desordenada da pessoa. Mas ela continua lá. Né? Então, também assim como isso acontece, também toda tentativa, consciente ou não, de procurar alterar essa estruturação ontológica é sempre necessariamente frustrada, pelo mesmo motivo, porque nenhuma coisa tem poder sobre o seu próprio ser, sobre a sua própria estrutura ontológica. Ele não pode alterar a sua natureza. Então, a estruturação da vida humana, da vida do espírito, a estruturação o ordenamento interior da alma humana, portanto, ele segue inexoravelmente um conjunto determinado e integrado de constantes, que constituem a estrutura mesma de sua natureza e de seu ser. A vida subjetiva humana, ou seja, por subjetivo, não quero dizer que é inventada, que é uma ilusão, mas que é interior, que é esse ordenamento interior, a vida do espírito, a vida da alma, o modo como o homem exerce as potencialidades da sua alma, como ele exerce a inteligência e a vontade. Essa vida subjetiva humana, consequentemente, né, ela não é verdadeiramente subjetiva, no sentido moderno do termo, porque ela não é autônoma, ela não é e nem pode ser emancipada. Ela não pode ser emancipada dos seus limites metafísicos determinados, porque ela está orientada para a verdade, por uma concepção de verdade, e para uma concepção de bem. Qualquer tentativa que tenha a pretensão de proclamar a emancipação da subjetividade, afirmar que essa estruturação, que essas constantes, esses limites sejam uma construção ou invenção humana, e não algo dado, algo que não depende de qualquer ação humana ou de qualquer ser finito, qualquer pretensão de destruir isso não passa de uma atitude de pirraça absolutamente impotente contra o ser. Desculpe. Não passa de uma atitude de pirraça absolutamente impotente contra o ser, contra a ordem do ser, contra a realidade. Tal atitude só consegue reafirmar, redizer aquilo mesmo que busca negar, aquilo mesmo que busca delirantemente ultrapassar, mas acaba por dizê-lo de um modo trágico, autodilacerante, incorrendo em autocontradição e, por isso, um modo não razoável e pobre. A pessoa ainda está afirmando uma busca por Deus, mas essa busca, por não ser afirmada no modo correto, como São Tomás fala, o modo correto é explícito, mas
só está de um modo implícito e desordenado, além de implícito, ela acaba sendo algo autodilacerante, algo pobre, algo pauperizador da potencialidade, né? É aquela roupa de Procusto. Ela não colabora com o fundamento impulsionador daquilo que o potencializa. Ela se recusa a estabelecer uma relação rica, fecunda e densa de significado com o fundamento. E por isso seu potencial fica obnubilado, inibido, não canalizado, impedido de sua livre realização, livre desenrolar, seu livre desenvolvimento. É como se a gente tivesse, voltando à comparação da dança dos cossacos, os cossacos seriam aqueles, aqui, por comparação, respeitam essa ordem do ser, e por isso eles, por respeitarem essa ordem do ser nos seus movimentos, por se esforçarem para gerar movimentos conforme essa racionalidade intrínseca da realidade, eles conseguem ter aquele resultado maravilhoso, aquele fluir que é uma afirmação da liberdade humana. Já aquele que se revolta contra a racionalidade intrínseca da realidade, que é essa racionalidade da participação, de que tudo está subordinado a Deus, impulsionado por Deus e determinado por Deus, quando ele se revolta, o que ele gera não são esses movimentos dos cossacos, mas é se jogar no chão e começar a se estrebuchar, que nem uma criança contrariada. Imagina que todo mundo já tenha visto uma criança mimada se jogar no chão de raiva quando ela é contrariada, quando o pai não diz não para ela, e ela se joga no chão, aqueles movimentos pobres, aqueles movimentos trágicos, aquele movimento cafona, né? Também não tenhamos esse movimento, porque não só as crianças mimadas têm esse movimento, mas quando nós murmuramos contra Deus, quando o ser humano ele não aceita de modo dócil as dificuldades, as cruzes que Deus nos dá, a gente também se comporta como uma criança mimada com um ato de pirraça, um ato de pirraça. Por isso é preciso ter uma vida do espírito bem estruturada, bem solidificada, para não ter um ato de pirraça contra o ser. E saber aceitar as cruzes como um meio de potencialização do nosso ser, um meio de realização do nosso ser. Então, o nosso ser ele tem essas constantes. Então, o que são essas constantes? E aí, para terminar a aula, e a gente vai, que aí eu vou chegar finalmente. Vocês veem que eu gosto de dar aula, o meu modo de dar aula, eu não gosto de chegar a estruturar ela de maneira empresarial, empreendedora, né, como os PowerPoints, e já explicar ponto por ponto. Eu gosto de dar um tema e esclarecê-lo gradualmente, até que no final da aula, o objeto da aula surja. E é agora que a gente vai chegar no tema da aula, que é a verdade e o bem. No modo como eu queria apresentar esses objetos para vocês. Esse chão. Né? Então, dentre as constantes que eu mencionei, essa estrutura de impossibilidades e de limites do nosso ser, né, essa estruturação ontológica inexorável, constitutiva da natureza humana, constitutiva da racionalidade intrínseca da realidade, dentre essas constantes, nós podemos apontar as duas mais fundamentais. As duas constantes mais fundamentais são a verdade e o bem. Uma é a da inteligência e outra é da vontade. Uma constante é cognitiva e outra é volitiva. Uma se refere à verdade e outra se refere ao bem. Então, a primeira constante que nós temos no nosso ser é a da verdade na ordem intelectual. Tudo que o homem pensa, todas as suas convicções, até mesmo as suas opiniões, são estabelecidas em função de uma noção de verdade. As convicções, a vida do espírito, a vida da inteligência, tudo que ocorre no nosso modo de pensar, nos nossos hábitos de pensamento, tudo isso é estabelecido sob razão de verdade. Ninguém consegue prescindir da convicção de algo ser verdadeiro, de algo ser verdade. Mesmo o relativista mais empedernido, ele defenderá sua convicção relativista como sendo verdade.
E mesmo sendo o mais orgulhoso, o mais soberbo, né, de todos os relativistas, que buscando desafiar essa constante inexorável, se esforce diligentemente para negá-la, ele efetuará essa negação em função de uma noção de verdade, por achar que a inexorabilidade dessas constantes, a inexorabilidade da verdade, é algo falso e que é verdade que essa constante possa ser passada, que esse limite possa ser ultrapassado. Ele acredita ser verdade que esses limites não sejam intransponíveis. Ele acredita ser verdade que esses limites possam ser ultrapassados. Então, no mesmo instante em que ele afirma não haver verdade, que ele afirma que a verdade é um limite que pode ser ultrapassado, ele acredita ser verdade não haver verdade. Ele acredita ser verdade que a verdade pode ser superada. Né? E ele busca agir coerentemente em função da sua convicção de que não existe verdade. Então, até nisso, ele busca uma coerência com aquilo, uma coerência verdadeira, ele se revoltando. Ele busca uma coerência verdadeira em relação à sua convicção de não haver verdade. Logo, essa pessoa cai em autocontradição, pois no mesmo momento em que busca negar essa constante, ele efetua essa negação, reafirmando ela, reafirmando de um modo tortuoso, tal qual o ato de forçar as peças dos quebra-cabeças que não se encaixam a se encaixarem, ele reafirma, desse modo tortuoso, as mesmas constantes que ele busca negar. Né? Ele reafirma essa constante de que todo pensamento humano, toda convicção, toda vida subjetiva humana se constitui inexoravelmente em função da noção de verdade. Com essa atitude de negação, ele apenas acaba por reforçar, por reafirmar e provar a inexorável resiliência daquilo que ele visa negar. Por essa razão, é evidente que tal atitude é desprovida de razoabilidade, pois ela se contradiz. Ela é um ato de pirraça absolutamente impotente contra aquilo que busca repelir. E a outra constante, para terminar a aula, é a constante do bem, na ordem volitiva. Tudo que o homem quer, tudo que ele ama, deseja, tudo que ele deseja e ama, tudo que o homem quer, tudo que ele ama, o homem deseja e ama enquanto um bem. Ele tudo deseja e ama sob razão de bem. É completamente impossível querer algo mal, enquanto mal. Como, por exemplo, um roubo, um assassinato, ou mesmo um crime mais hediondo, o criminoso, ele deseja isso porque ele vê um bem nessa coisa. Ele deseja um bem aparente aí. Então, só é possível desejar algo mal por ver nisso um bem. Né? Por isso a pessoa que faz isso julga mal a respeito da sua ação. Porque é uma ação moral má. Mas nessa ação moral má, ela é um encaminhamento, uma canalização desordenada para um bem. Mesmo o relativista moral mais empedernido, né? Aquele relativista moral que nega haver certo e errado, que nega haver bem e mal, né? Por mais que ele se esforce para efetuar essa negação, né, ele só pode efetuar essa negação ele por considerar que afirmar haver bem e mal é um mal e que, portanto, efetuar a negação de que haja um bem e um mal é um bem. Ele acha que se revoltar contra o bem e o mal, a distinção entre bem e mal, é um bem. E que aceitar a distinção entre bem e mal é um mal. Ou seja, ele reafirma com a revolta dele aquilo mesmo que ele busca contra aquilo mesmo contra o qual ele está se revoltando. Mesmo se o relativista mais empedernido, para provar que tem razão, né, para provar que está certo e não errado, para provar que está com a verdade, veja que contradição, mesmo que ele ostensivamente se esforçar para buscar o mal pelo mal, e então provar que está certo, ele efetuará essa busca, esse esforço por considerar que essa empreitada é um bem, que essa empreitada está certa, né? Ou seja, ele não consegue se livrar da noção de certo e errado, de bem e de mal, de verdade e falsidade. Ele faz isso por acreditar ser um bem, negar que o homem haja somente em função de um bem, e novamente cai em autocontradição. E como já dito, ele também acha um bem, né, e algo certo, correto,
esfregar na cara de quem diz que existe certo e errado, né, uma pretensa demonstração de que não existe bem e mal. Ele quer esfregar isso na cara do outro, né, para mostrar aqui como você está errado, como eu estou certo. Então ele acha isso bem. Ele acredita que afirmar constantes metafísicas inexoráveis, limites, uma estrutura ou ordem ontológica absolutamente inexorável, imutável, a qual tudo está vinculado, constituindo-se um vínculo ontológico absolutamente indissolúvel, impossível de ser rompido, afirmar tudo isso seria algo que lhe tolhe a liberdade, algo que o inibe, que o enfraquece, e, portanto, um mal, algo que impede algo que ele acredita ser um bem. Mas no momento mesmo em que ele busca fazer isso, que ele busca negar o vínculo ontológico inexorável, ele acaba por demonstrar exatamente o contrário do que ele quer demonstrar. Ele acaba por reforçar a convicção, reafirmar a convicção, ainda que de um modo tortuoso, violento, autodilacerante, trágico, tal qual o ato de forçar as peças de quebra-cabeça que não se encaixam, se encaixarem, né, ele reafirma que o homem só pode se mover em função de uma noção de bem. Novamente, ele incorre em autocontradição. A sua atitude acaba somente por reafirmar de modo trágico e cômico aquilo que ela visa veementemente negar, demonstrando a inexorabilidade e a resiliência absoluta da constante do bem na ordem da vontade, na ordem volitiva. É evidente que essa atitude não é razoável, pois é autocontraditória, pois ela acaba por ser um ato de violência contra si mesmo, um ato impotente de violência contra a realidade, um ato autodilacerante, né? um ato autodilacerante. Tal como a violência de tentar fazer se encaixarem as peças de quebra-cabeça que não se encaixam, se encaixarem, né? Ela não altera, ou melhor, desculpe, tal como a violência de tentar fazer se encaixarem as peças de quebra-cabeça que não se encaixam, não altera nem o formato específico das peças, a sua racionalidade intrínseca, nem altera, né, a racionalidade intrínseca do seu formato, que é delimitado somente e apenas para as outras peças que nelas se encaixam e que possuem também a racionalidade intrínseca proporcional a ela, né, ela não altera a figura parcial de cada peça, não altera a figura total, também não chega nem a alterar a figura total que deve ser formada quando elas forem corretamente encaixadas, mas ela apenas forma no seu conjunto uma imagem disforme, feita a partir de uma disposição inadequada de elementos que inexoravelmente possuem uma racionalidade imutável para estarem adequadamente dispostos. Notem que a pessoa que nega haver constantes metafísicas, a quais estamos vinculados ontologicamente de modo absolutamente inexorável e indissolúvel, como um vínculo impossível de ser rompido, está afirmando uma potência infinita no homem, uma total e absoluta, ainda que latente e virtual, ausência de limitação. Essa revolta que ele tem contra os limites, ele está querendo, então, que quando a pessoa ela se revolta contra os limites, o que ela está dizendo com essa revolta, mesmo se ela não reflita sobre isso? Ela está dizendo que é possível não ter limites. Então, ela está atribuindo aos homens e a si uma propriedade divina, algo de valor infinito, uma liberdade absoluta, uma liberdade que busca se afirmar até o infinito, e não afirmar aquilo que é infinito, Deus, como fundamento, significado e sentido último de si mesmo e de todas as coisas finitas. Ela está se colocando e colocando os homens, a criatura, a humanidade, no lugar de Deus, identificando de algum modo criação e criador, afirmando a imanência divina na criação. Essa é a atitude gnóstica, a atitude antropoteísta. E esse é o problema, consciente ou não, implícito ou explícito, feito de caso pensado ou como consequência não refletida de uma atitude diante da realidade, uma consequência de princípios, né, de todo aquele que se recusa a se alinhar com a ordem da realidade e reconhecer. Esse é o problema de todo aquele que se recusa a se alinhar com a ordem da realidade, reconhecendo na ordem moral, né, ou seja, intelectual, volitiva e de conduta, reconhecer a inexorabilidade e bondade do vínculo ontológico, ou seja, ele se recusa a estabelecer um vínculo moral, livre e amoroso com o vínculo ontológico. E o resultado dessa recusa, como vemos, não passa de um puro ato de pirraça totalmente impotente contra a realidade, contra a metafísica, contra o ser, contra Deus. Né? Toda essa
o resultado desse ato, dessa recusa, é um ato de autocontradição, onde a pessoa acaba por reafirmar aquilo mesmo que ela quer negar. E essa atitude não tem nada de razoável, ela é algo dilacerador. E com isso a gente termina essa exposição sobre o chão do ser. A gente vê que quando o homem ele nega a ver essa estrutura da realidade fixa, ele não consegue se afirmar de maneira rica, mas ele se afirma de maneira pobre. Porque algumas pessoas vão pensar, né? Nossa, mas então os católicos, os santos, realizam essa potência, essas potencialidades do jeito mais admirável e maravilhoso que existe? Os santos realizam isso. Só que aí que está. Essa realização, aos olhos do mundo, ofusca, cega aos olhos do mundo. Parece algo opaco e sem graça. Então, você pode ver, a vida de Santa Teresinha, a pequena via dela, é a afirmação de potencialidades do ser muito mais sublimes e ricas do que aquelas dos cossacos. Aquelas dos cossacos são legítimas, mas a de Santa Teresinha ultrapassa, em nível de realização de potencial, aquilo incomensuravelmente. E não só isso. Os atos santos de Santa Teresinha em sua vida, quando Santa Teresinha, por exemplo, ela escutava um desaforo ou algo que magoasse ela e ela ordenava aquilo para Deus, para sua mortificação, essa capacidade, nesse ato, a capacidade de operação de Santa Teresinha é maior, é mais perfeita do que a capacidade de operação de uma pessoa que conseguisse erradicar a fome do mundo. Isso é tremendo de ser afirmado, mas é verdade. Só que você só vai conseguir. Isso não quer dizer que nós tenhamos desprezo pelo projeto de erradicar a fome do mundo. Todos nós queremos que a fome seja erradicada no mundo. No entanto, não vai haver força para erradicar a fome no mundo, para cuidar dos pobres, sem essa força de Santa Teresinha. Porque sem missionários, sem pessoas, o sistema econômico, qual que for, ele não vai resolver a fome do mundo. Jamais, ideologia alguma. Isso é mentira. O que resolve essa opção por cuidar dos pobres é o reconhecimento do sacrifício como meio de realização do seu ser. As pessoas que têm vocação para se sacrificar pelos outros e vão descobrir uma vocação nessas ordens que fazem missões em lugares muito pobres, que se dedicam a toda a sua vida à educação e à ajuda das pessoas mais necessitadas. Você só vai conseguir solucionar esse problema se você tem essa potência aqui de Santa Teresinha. Porque essa potência aqui, o desejo dessa realização dessa potência é aquilo que vai motivar a irradiação da perfeição necessária para solucionar as questões da miséria no mundo. Tá, não sabemos, acabar com os pobres no mundo é impossível, mas cuidar deles para gerar uma sociedade harmonizada e dar a eles pelo menos o básico, ainda que eles se mantenham numa vida pobre, mas digna, isso é possível. Mas isso só é possível se você reconhece que existe uma capacidade de operação acima dessa. E essa capacidade de operação, nenhuma outra religião reconhece, nenhuma outra uma ideologia alguma reconhece. E sistema econômico algum, político algum, vai conseguir resolver esse problema. Isso é uma grande tristeza ver hoje em dia no Brasil, sobretudo em meios de missa tridentina, em meios que buscam a orientação doutrina correta, a religião ser distorcida e apresentada como se fosse uma religião política, onde só se fala do aspecto político da religião, que é necessário, é dogma, o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que se esquece essa questão das potencialidades humanas, que é mais fundamental, a questão da admiração. Se não tem isso, não vai ter isso.
num projeto de poder, jamais vai poder realizar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto ele não reinar, primeiro nos corações, ele não vai reinar na sociedade. E para ele reinar nos corações, é preciso que as pessoas digam sim ao chão do céu, digam sim à realidade, e se esforcem na sua vida, não importa qual contexto político ela esteja vivendo, dane-se o contexto político, primeiramente, mas que ela busque afirmar isso primeiro. E o resto não passa do resto, de uma consequência.